hoje é o Dia do Cacau, a data foi instituída através de um projeto de lei no Espírito Santo para poder discutir soluções sobre a situação dos colhedores do fruto no estado capixaba e também na Bahia. E como do cacau é produzido chocolate, a gente está cada vez mais próximo da Páscoa, né? Agora a artesã Maura Castro vai nos ensinar como fazer uma nécessaire para a gente guardar os chocolates em costura criativa. Seja muito bem-vinda, viu? Eu que agradeço, é um prazer. Ai, que gostoso. Boa tarde. Eu adorei, já achei tão lindo, gente, isso que a gente vai aprender nesse passo a passo. Você viu Maura? que fofura? Olha que graça. Muito fofo, né? Porque daí além de dá pra colocar o chocolate, Sim. depois fica necessaire. Fica uma Dá necessaire. pra usar como carteira, várias coisas. Isso mesmo. E ela é um tamanho assim bem bacana que cabe em bolsa pequena também. Não Exatamente. precisa ser só em bolsa grande. Dá pra você utilizar para ir num supermercado e fazer uma compra, alguma coisa e levar, né? Prática. Prática. Amei, além de ser linda, já tô super ansiosa pra gente aprender. Ai, que gostoso. Vamos lá então. E quais são os materiais que a gente usa? Nós vamos precisar de um tecido principal, que Tá. é para a parte de fora da nossa bolsinha, tá? A manta que eu utilizei é a manta R2. Tá. Por que R2? Porque tem resina dos dois lados. Então, quando eu passar a ferro, tanto o meu tecido principal quanto o forro vai colar na manta. E vai ficar assim mais durinha, mais encorpada. Perfeito. Tá certo? E daí a gente vai precisar também de um tecido de forro. Tá. O tamanho, 16 centímetros de largura por 17 centímetros de altura. Ah, tá. E daí nós vamos precisar do plástico cristal. A gramatura desse plástico aqui é 30, tá? Mas pode ser menor o que você tiver em casa. Uhum. O plástico nós vamos precisar o tamanho de 16 centímetros por 7 centímetros de altura. Tá. Que vai ser exatamente essa parte aqui. Pra poder ver É o que só um tem pedacinho. dentro, né? Pra dar aquele charminho. Isso, para dar um charme, exatamente. E daí também vai precisar de viés. Aqui eu tenho o meu viés industrial, meu viés pronto. Uhum. Nada impede da pessoa em casa fazer o viés de tecido também, Tá. tá bom? Então é super simples. E o zíper aqui, olha. O zíper eu cortei maior, mas você pode pegar, se eu tenho 16 centímetros aqui de largura, corta pelo menos uns 18, 20 centímetros. Uhum. O cursor e um detalhe, um charminho pro final. É um mimo, né? Que vocês pensam em todos os detalhes, Sim. pra tudo ficar delicado, cheio de amor, É cheio isso de carinho mesmo. no trabalho, Porque né? um mimo desse enriquece a sua peça. Exatamente. É diferente de você fazer uma peça e ter só aqui o cursor, acabar no cursor. Valoriza, Não é? Valoriza, né? exatamente. E aí você consegue também aumentar um pouquinho do preço, Também, né? também. Isso também é importante. Isso mesmo. Arrasou, adorei. Vamos lá então. Vamos. Primeira parte que nós vamos fazer é o seguinte. Eu tenho aqui o meu tecido principal. Tá. Eu já passei na minha manta R2 e risquei de 3 em 3 centímetros na diagonal. Tá. Eu peguei essa caneta fantasminha. Se você não tiver em casa a caneta fantasminha, usa o giz ou então risca pelo lado da manta, tá bom? Eu peguei e risquei aqui, olha, de 3 em 3 centímetros na diagonal, tanto de um lado quanto para o outro lado, para eu poder fazer uma telacê e deixar assim bem bonitinho também, que é esse trabalho aqui. E é legal que hoje, por exemplo, a gente tá usando o tema Páscoa, mas dá pra Sim. fazer em todas as épocas do ano, nessas Sim. épocas festivas. Exato. Que sempre tem tecido lindo pra comemorar, então dá pra Os fazer o ano todo, tecidos né? hoje em dia, eles são muito bonitos, então São. você dá para explorar muito. Muito né? legal, muito legal. E junto com essa parte, gente, já passa junto também o forro, tá? Quando for passar, passa já o tecido principal e o forro, por quê? Se eu deixar para passar depois, essa caneta aqui, ela some com o ar quente, com o ferro, com o calor. Então, ela vai apagar. Daí depois você não vai conseguir passar Sim. certinho, Sim. né? E aí, fez isso daqui, como eu descolei para mostrar para vocês, eu vou colocar só um alfinetinho aqui para segurar, para ficar mais fácil na hora de costurar. Vou passar uma costura para vocês verem, olha. Tenho aqui todas as partes, venho para a máquina, coloquei uma linha contrastante porque eu quero que apareça. Para dar o charme. Vou aumentar aqui meu ponto e venho aqui costurando, olha.
Só costurar em cima da onde eu risquei. E aí depois com essa caneta ela já some, então? Nossa, a caneta, depois que a gente termina esse trabalho, você vem com o ferro novamente, coloca em cima, ela some. Desaparece e fica só costura. Nossa, muito legal. Por isso que fala caneta fantasminha. Amei. É bacana. E eu tenho o giz aqui também. Esse giz também é a mesma coisa. Ah, então tem outras possibilidades para poder marcar o tecido. Isso mesmo. Eu gosto muito. Tem tecido que a gente usa aqui, o giz, olha. Vamos mostrar. Eu risquei aqui, depois eu venho com o ferro e ele vai apagar. Perfeito. Vamos mostrar o giz pro pessoal de casa, ó. Olha, vou colocar é bem aqui bacana. O Francisco vai ajudar a gente, tá vendo, ó? Isso, aqui ele tá até quebradinho porque ele é muito fininho. Então, mesmo que quebre, gente, pode utilizar, porque fica pedacinho pequenininho, dá para utilizar. Nada é perdido. Nada é perdido. Isso aí. Então, eu passo a costura como eu fiz aqui, em todas as minhas linhas. Terminou, eu volto ao contrário e venho passando em todas no outro sentido, tá? Tá. Exatamente em cima da onde eu risquei, ó. Aqui, que vai ficar dessa forma aqui. Deixa eu pôr esse aqui embaixo. Que vai tomando forma, né? Isso, vai ficar exatamente assim, olha. Fiz o matelaçado de um lado, aqui aparece bem direitinho. Cortei todas as sobras de linha. Aí nós vamos entrar com o nosso viés, olha. Eu tenho aqui o meu tecido, exatamente de um lado só, eu tenho o meu viés vincado. Eu vou posicionar e vou passar uma costurinha aqui, ó. Então, eu entro, acerto aqui direitinho e vou colocando o meu viés envolvendo o meu tecido, olha. Tá. Eu encaixo o tecido dentro do viés e vou costurar. Isso daqui. Faz na volta toda? Não. Somente de um lado. Então, eu passei a costura somente de um lado. Tá. Venho com o meu plástico e vou passar também de um lado só. Então, mais uma vez, eu vou envolver o meu viés no plástico de um lado só. Perceba, Lili, que eu estou com essa sapatilha aqui, ela tem uma roldana aqui. Pra poder não... Eu aprendi pro plástico. Porque daí não rasga o plástico e não deixa ele tortinho. Exatamente, e facilita no trabalho. Parabéns, já gostei. Ó. Segundo dia de faça você mesmo, tô aprendendo, tô me dedicando, viu, gente? Olha que bacana, olha. Eu coloco aqui certinho e só vou costurando. Olha como desliza. É muito fácil, né? É bem bacana. Então é importante que tenha essa... Tem sapatilha é de teflon e não tem. Também nada impede de costurar. Dá para costurar tranquilo também, tá bom? Então, eu tenho aqui somente de um lado do plástico e somente de um lado do meu tecido. Tá. Agora, nós vamos entrar com o zíper. Deixa eu tirar o cursor. Vou soltar aqui. Nós vamos entrar aqui com o zíper. Tenho essa sapatilha de zíper aqui, olha. Deixa eu ver se dá pra ver direitinho. Legal. Essa sapatilha, ela facilita muito o trabalho da gente, que é a sapatilha de zíper. Porém, eu posso costurar com essa sapatilha que está aqui também. Tá. Então, vai de cada pessoa, tá? Eu vou posicionar o meu zíper aqui, bem certinho, olha. Deixando um espaço e venho agora aqui costurando, olha. Vou acertando. Na parte onde você colocou o viés, né? Oi? Na parte onde você colocou... Esse aqui chama viés, Isso, na né? parte onde eu coloquei o viés, exatamente. E venho aqui costurando, olha. Até o final. Fiz isso desse lado. Eu vou pegar aqui a outra parte e a mesma coisa. Ah, agora no plástico. No plástico. Estamos fazendo essa parte aqui. Entendi. Tá? Então, eu tô unindo o meu tecido ao zíper plástico. Perfeito. Tá bom? Então, vamos lá. Posiciono novamente e venho aqui costurando, ó. Vai acertando direitinho e vem costurando aqui. Acerto e nós vamos até o final. Olha,
terminei aqui de costurar. Vou cortar as minhas linhas, limpar esse trabalho. Nós temos isso daqui, olha. Perfeito. Tá bom? Tá. E agora é o momento que entra o nosso cursor. Então, deixa eu ver. Está aqui, deixa eu cortar um pouquinho esse zíper. Facilitar, né? Isso. Para colocar o cursor, eu corto um pedacinho aqui do meu zíper. Aqui, olha. Isso. Acertei. Entro com ele aqui de um lado. Tem várias formas de colocar o cursor. Eu prefiro assim, que eu acho que fica mais bacana, melhor para mim. Tá. Encaixo aqui, olha, e ele já entra. Maravilhoso. Tá? Aí eu tirei, posiciono novamente. Aqui. Venho com ele aqui mais uma vez e vou deixar ele aqui no meio. Perfeito. Tá bom? Tá. Ficou exatamente assim. Que aqui eu trouxe outra estampa para vocês verem, olha que gracinha. Essa estampa, gente. Amassou aqui um pouquinho. Olha, tá lindo. Aqui e coloquei uma outra estampa aqui atrás. Tá ótimo. Tá? Lembrando que nesta parte eu já tenho a minha etiqueta. Nós vamos posicionar a etiqueta, porque é interessante você fazer um trabalho e as pessoas saberem quem que fez o trabalho, com certeza. não é? Agrega valor também, Agrega, né? isso mesmo. As pessoas acabam conhecendo você, seu trabalho, sua Isso. marca, e aí a gente já fecha. Aí, olha, eu posiciono aqui dessa forma. Tá. Agora eu coloco essa presilha. Deixa eu pegar outra aqui. Vou prender aqui e vou prender aqui. Os 4 lados. Isso. A partir do momento que eu tenho tudo preso, eu vou colocar a minha etiqueta aqui atrás. Olha. Tá. Dessa forma. Deixa eu tirar mais um aqui. E daí vai ser passado uma costurinha menos de pé de máquina. É assim, bem próxima à pontinha mesmo, nessa volta aqui, prendendo esse trabalho. Tá? Então, eu passei a costurinha, vai ficar exatamente assim, olha. Dessa forma aqui. Bem rente, Eu né? tenho a minha costurinha rente, já refilei o meu zíper, tiro tudo que tá sobrando de linha, de tecido, olha. Perfeito. Aqui já outra estampinha. Ai, uma dá mais pra você brincar, outra, né? E daí é o momento que a gente entra novamente com o viés. Pra dar tá aquele bom? acabamento, Isso. né? O que a gente faz, olha. Posiciono, faço uma dobrinha aqui em cima e faço essa dobra aqui. Só que a gente tem que encaixar aqui direitinho para não ficar essa sobrinha mostrando, ó, essa sobra. Tá vendo? Eu coloco aqui e venho passando uma costura. Perfeito. Faço isso de um lado, faço isso do outro lado e termino aqui. Ou então, a gente tem essa outra opção aqui, olha. Eu passei o viés, deixa eu tirar aqui para você poder ver. Fica mais fácil. Olha, eu passei o viés de um lado só. Passei a costura aqui, olha. Vim costurando toda a volta dele. Vou tirar tudo. Toda a volta dele, ó. Costurei aqui, costurei e costurei aqui. E daí eu venho somente dobrando isso. E aí depois passa a máquina aí. E daí passa a costura finalizando aqui. Arrasou. Ele já fica assim, olha, acabadinho. Olha que bonitinho. Que graça. Né? Já fica acabado. Passou a costura em toda a volta. Já venho com o meu enfeite. E dá aquele especial. Charme gostoso, bonito, coisa mais olha. linda. Olha só, vocês que estão assistindo a gente, os contatos da Maura estão aparecendo aí na tela. Tem Instagram, WhatsApp, Facebook. Maura, muito obrigada. Eu que agradeço. Lindo. E aí você coloca o seu chocolatinho. Isso. E bora vender, bora presentear. Exatamente. Certo? É um presente, é um trabalho que você não vai gastar muito. Ótimo. E você vai conseguir vender bastante. Então, isso. tem que aproveitar. Com certeza, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, agradeço. Viu? Igualmente, obrigada. Um beijo pra você. Olha, você